Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que trouxe o livro, acompanhe. O capítulo é o 28, a página 263, o itens 59, 60 e 61. Por alguém que acaba de morrer. Prece por aqueles que não estão mais na terra. Por alguém que acaba de morrer. Prefácio. As preces pelo espírito que acabam de deixar a terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas têm ainda, por efeito, ajudar o seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação que segue sempre a separação e tornar o despertar mais calmo. Mas aí, ainda, como em outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa e nas quais frequentemente o coração não toma parte. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Prece. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de fulano, que vindes de chamar para vós, possa as provas que ele ou ela suportou na terra lhe seres contada e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos, que vieste recebê-lo, e vós, sobretudo o seu anjo guardião, assistiu-o para ajudá-lo a se despojar da matéria. Dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna feliz. Fulano, vindes reentrar no mundo dos espíritos e, entretanto, estais aqui presente entre nós. Vede-ne e nos ouves, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível, que vindes de deixar e que logo será reduzido a pó. Deixaste o grosseiro evolutório, sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservaste senão o evolutório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis da vida dos espíritos, e da vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta os vossos olhos, os esplendores da vida futura. Podeis, de hoje em diante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Ides percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém nosso corpo material, semelhante para nós a um fardo pesado. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós e, em presença de tanta grandeza, compreendereis a vaidade do nosso desejo terrestre, das nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis das quais os homens fazem as suas delícias. A morte não é entre os homens senão uma separação material de alguns instantes, do lugar de exílio onde nos retém ainda a vontade de Deus. Assim, como os deveres que temos a cumprir neste mundo, nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos será permitido nos reunirmos a vós, como estáis reunidos com aquele que vos precederam.
Se não podemos ir perto de vós, poder vir perto de nós. Vinde, pois, entre aqueles que vos ama e que amaste, sustentai-os nas provas da vida. Velai sobre aqueles que vos são caros, protegei-os segundo o vosso poder, e abrandai os seus pesares pelo pensamento de que estais mais felizes agora, e a consoladora certeza de estarem um dia reunido a vós no mundo melhor. No mundo em que estais, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir para a vossa felicidade futura, de hoje em diante, que possais ele ser inacessível. Perdoai, pois, aqueles que procederam mal convosco, como vós perdoam os que podeis ter procedido mal com eles. Nota: podem se ajuntar a essa prece, que se aplica a todos. Algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares de família ou de revelações, é a posição do falecido. Se se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criação recente, mas que já viveu e pode estar muito avançado. Se sua última existência foi curta, é que ela era senão um complemento de prova, ou deveria ser uma prova para os pais. Outra prece. Senhor, Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que vêm de deixar a terra, que a vossa luz brilhe aos seus olhos, afastai-os da treva, abri os seus olhos e seus ouvidos, que os vossos bons espíritos nos envolvam e lhe façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, por indignos que sejamos, ousamos implorar a vossa misericordiosa indulgência em favor daquele dos nossos irmãos que vem de ser chamado do exílio. Fazei com que o seu retorno seja o do filho pródigo. Olvidai, meu Deus, as faltas que ele pôde cometer para vos lembrar do bem que pôde fazer. A vossa justiça é imutável, nós o sabemos, mas o vosso amor é imenso. Nós vos suplicamos abrandar a vossa justiça por essa fonte de bondade que provém de vós. Que a luz se faça para vós, meu irmão, que vindes de deixar a terra, que os bons espíritos do Senhor desçam até vós, vos envolva e vos ajudem a sacudir as vossas cadeias terrestres. Compreendei e vede a grandeza do nosso Senhor. Submetei-vos sem murmurar a sua justiça, mas não desespereis jamais da sua misericórdia, irmão. Que um sério retorno do vosso passado vos abra as portas do futuro, em vos fazendo compreender as faltas que deixasse atrás de vós e o trabalho que vos resta fazer para repará-las. Que Deus vos perdoe e que os bons espíritos vos sustentem e vos encorajem. Vossos irmãos na terra orarão por vós e vós pedem orar por eles. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra os companheiros Sérgio Bebiano e Shirley Milagre. Muito bem. Meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, queremos também aqui cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também podem estar nos assistindo aqui pelo nosso site, pelo YouTube. Lembrando que todos os nossos estudos de perguntas e respostas, as nossas palestras públicas e o estudo do Evangelho também é filmado e gravado e disponibilizado para todos. Bom, meus queridos, conforme foi colocado, especialmente no dia de hoje, nós estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, aqueles que estão vindo aqui à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Estamos já finalizando o estudo do livro, estamos no último capítulo, capítulo 28, Coletânea de Preces. Essas preces tão importantes para nós e também para os desencarnados. Ao terminar este capítulo, voltaremos no capítulo 1 e vamos começar o estudo do Evangelho tudo novamente. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende.
Bom, meus queridos, eu vou passar para a nossa querida Shirley Milagre, que eu aproveito para agradecer a presença de sempre, a boa vontade de estar sempre conosco, para fazer aqui uma breve explanação do tema que foi lido, e depois nós vamos responder as perguntas de vocês. Nós já temos algumas que já nos passaram aqui, lembrando que você pode levantar as mãos, e os nossos voluntários que estão nas laterais aí vão levar papel e caneta para você que você possa tirar a sua dúvida dentro do tema lido, tá certo? Um bom estudo para todos nós. Fique à vontade, querida. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite a todos, aos internautas. E nós é que agradecemos à casa sempre a oportunidade de estar compartilhando com vocês esse momento de aprendizado. É interessante essa questão da oração pelos mortos, porque com essa nova reflexão que a doutrina espírita traz, a gente começa a enxergar aqueles que morreram com um olhar diferente. Eles deixam de ser fantasmas, deixam de ser algo que podem, vamos dizer assim, que possa nos prejudicar e que nós não devemos falar neles e que nós não podemos incomodar os mortos, né? Tem essa crendice que vem já há muito, que a gente não deveria ficar fazendo reverência aos mortos, né? E a doutrina espírita vem mudar, porque ela vem nos explicar que, na verdade, a morte é um desligamento da alma, do corpo físico, e que ela passa a viver, então, no mundo dos espíritos, que é a verdadeira pátria espiritual, é a verdadeira vida nossa, é o mundo espiritual. E esse desligamento que acontece com a morte, ele é muito variável. É variável pelo aspecto do tipo, da natureza do desencarne, é variável em relação à condição moral daquele que está deixando o corpo físico, e é variável no sentido do momento adequado, do momento previsto, do momento planejado para o desencarne. Porque muitas vezes a criatura pode morrer antes da hora prevista, né? E ela pode morrer antes da hora prevista, não só através de uma tentativa de autoextermínio, mas também de hábitos extremamente nocivos e que levam a criatura ao adoecimento desse corpo físico e, naturalmente, a sua morte. Né? Então, essa morte precoce, né, ela também repercute na situação do espírito quando ele vai fazer esse desligamento. Como as situações são muito variáveis, a gente não sabe exatamente, a gente pode até fazer uma previsão, mas a gente não sabe exatamente qual a situação espiritual que nós vamos estar no momento de estarmos nos desligando ou logo após nos desligarmos do corpo físico. E outra coisa importante, que muitas vezes o desligamento não é súbito. O desligamento ele pode levar um período de tempo, dependendo de todos esses itens que nós falamos aqui. Condição moral, um desencarne precoce, foi provocado, né? A condição moral da criatura, o apego dela ao corpo físico. E isso pode tornar esse período do desligamento um período ou curto ou mais prolongado do que o desejado. E esse desligamento, quando ele está acontecendo, ele leva a consciência da criatura a uma situação de perturbação. Então, é como se a criatura não compreendesse muito bem o que está acontecendo com ela. É como se ela estivesse vivendo um sonho, em que ela se vê na realidade e ao mesmo tempo não entende o que está acontecendo.
né? Esse período de perturbação, ele vai ficar até que o espírito consiga estar totalmente desvinculado do corpo. E ao se desvincular totalmente do corpo, quando o perispírito foi completamente desligado, esse espírito, então, ele vai seguir a regra que Jesus nos ensinou. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E essa consciência vai se ligar, vai se situar, vai se direcionar para os locais, as regiões, onde o seu coração e o seu pensamento permanece ligado. E aí que entra a questão da prece, né? A questão da prece, ela realmente pode não mudar muito a situação espiritual da criatura, se essa criatura que acaba de desencarnar não estiver disposta a ter uma atitude diferente diante da nova vida, a alimentar pensamentos diferentes e sentimentos diferentes. Mas, mesmo nessa criatura que não mudou a sua atitude de pensar e sentir diante da nova vida que se abre para ela, das novas oportunidades que surgem, ela se beneficia da prece, porque no momento que nós fazemos a prece pela criatura, ela vai permitir com que o seu anjo guardião, ou com aquela criatura que tem vínculo de afeto profundo com ele, como um irmão mais velho, o pai, a mãe, um avô, algum familiar muito querido, a quem o espírito tem grande devoção, através da prece, a espiritualidade aproxima essa criatura, evidentemente que ela tem que estar em condição para isso, né? Desse que está recém-desencarnado. E muitas vezes, nesse momento, é o momento que ele se permite ser ajudado, ser orientado e ser acolhido. Então, a prece, ela na verdade fortalece os bons sentimentos, os bons pensamentos e a boa atitude e reflexão da criatura desencarnada. Ao orarmos por essa criatura, nós estamos dando força a ela e ao seu espírito guia, ou seu espírito guia familiar mais próximo, de acolhê-la no mundo espiritual, para que ela, sendo recebida e acolhida, ela possa ser orientada, não significando que essa criatura vai aceitar as condições da nova vida, né? Isso às vezes, dependendo da condição moral da criatura, ela pode se desvencilhar dos aconselhamentos, das orientações e muitas vezes se entregar a um comportamento que gera para ela sofrimentos. Porque o espírito ele tem a liberdade de escolha aqui quando encarnado e também no mundo dos desencarnados. A prece é muito importante, diferente dos pedidos, que muitas vezes a gente acha que quando a criatura deixa o corpo físico, ela passa a ser santo, adivinho e todo-poderoso. Santo no sentido de acolher todos os nossos pedidos e solicitações. Poderoso no sentido de atender a todos esses pedidos e solicitações. E não é isso que de fato acontece. Não é isso, Sérgio?
Verdade, meus queridos. Olha, esse tópico do capítulo 28, às vezes as pessoas leem o Evangelho, não estudam, apenas leem. E quando chega nesse último capítulo 28, coletânea de preces, não. Aí fala, porque aqui vem aqui o prece para isso, prece para aquilo, prece para aquilo outro, né? E não dá muita importância nesse último capítulo, porque é de fundamental importância. Nós precisamos saber por que nós temos que orar. Olha só. Eu estava ouvindo aqui a explanação da Shira, e ela comentou aqui no início da fala dela sobre a questão dos fantasmas, das assombrações, né? Por coincidência ou não, hoje eu estive na Rádio Minas, sendo entrevistado exatamente sobre esse tema, falando sobre assombração, sobre fantasma dentro das nossas casas, casa mal assombrada, lugar mal assombrado. Então a gente, meus queridos, nós temos que estudar bastante sobre a doutrina espírita, para que a gente possa entender mais sobre as questões espirituais. Tem algumas perguntas que já nos chegaram aqui, uma pergunta muito interessante, que a pessoa fala assim: a prece durante o velório também é importante? O que acontece com o espírito na hora do velório? Olha, meus queridos, se nós pegarmos o nosso dicionário da língua portuguesa, e a gente vai ver lá assim, velório, o que está escrito lá? O que é velório? Está escrito no dicionário assim, velório, ato de velar alguém. Ato de velar uma pessoa ou um defunto exposto numa sala. Ato de passar a noite onde está sendo exposto um defunto. É isso que está lá no dicionário. Mas velório, meus queridos, velório é muito mais do que isso. Velório não é o simples fato de você passar a noite inteira ali junto com o defunto, com aquele corpo, ou ao dia inteiro, né? Não, meus queridos. Velório, na verdade, se as pessoas compreendessem mais a importância que é o velório, elas realmente se preparariam mais para esse momento de extrema importância para aquele espírito recém-desencarnado. É o momento que ele retorna ao plano espiritual. É o momento que a família está ali para despedir, entre aspas, momentaneamente, é claro, daquele espírito que retorna ao plano maior. E as pessoas, na verdade, o que a gente vê nos velórios é, muitas vezes, de tudo. Primeiro, antes de ir para o velório, é reclamação. Quando você liga para uma pessoa, te comunicar que fulano de tal morreu, viu? Velório às 10 horas da manhã. Aí você desliga o telefone, mas logo hoje que ia morrer? Tanta coisa para me fazer. Mas na hora do almoço ainda, nossa, vai me atrapalhar o dia inteiro. Nossa senhora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que correr para adiantar o almoço para os meninos, tenho que correr para cá, né? Mas o que eu posso fazer, né? Eu vou ter que ir, porque se eu não for, o que esse povo vai falar de mim? Agora eu já fui avisada mesmo, né? Agora não tem jeito nem de falar que não sabia. E você vai no velório para cumprir uma obrigação social. Porque eu tenho que ir, porque fulano é amigo não sei quem, é vizinho de não sei fulano, né? É cunhado não sei de quem. E aí você vai, a contragosto. Chega lá, faz questão de todo mundo te ver. Eu estive aqui, viu? Oi, fulano, Deus pêsames, nem sabe quem que é a família. Aí Deus pêsames, não é eu, não tem nada não, só vim, quem que é? Quem que é o parente? Nem sabe o que está indo lá. Mas tem que ir, né? Gente, se for para ir desse jeito, vai não. Não vá. Fique em casa. Faça uma prece sincera, do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Direcione o seu pensamento àquela pessoa, àquela família, e faz uma prece sentida, uma prece ali honesta, uma prece caridosa. E você vai fazer muito mais bem ali aquele espírito desencarnado ou aquela família, do que você for lá a contragosto, liberando energias negativas. E aí, meus queridos, o que a gente vê no velório é de tudo. A gente chega no velório para começar aquela conversação. O lugar que o povo fala. E todo mundo, aquele conversa daqui, aquele zum, 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 parece que você está dentro de uma caixa de abelha. Você nem entende o que está acontecendo. Aquela falação lá dentro, da onde está exposto ali o caixão. Do lado de fora nem se fala. Aquela risaiada muitas vezes. Aí você vê de tudo em velório, meus queridos. Você vê, além de conversas, você vê piadas. A pessoa conta piada em velório.
combina negócios, compra carro, vende carro. Ah, você vê, eu tenho um lote para vender, tenho uma casa. Combina pescaria. Vende, compra, faz de tudo, que é lugar bom para comprar imóvel e vender carro é velório. Lá tem de tudo. Está todo mundo lá, você vai lá, faz negócio e tal. Troca cartãozinho comercial. Vende tudo. Vende óculos, vende imóvel, vende tudo. Né? É isso. Tem velório que até bebida alcoólica tem. Vão beber o defunto. E o povo está na manguaça lá. Ou então comida à vontade. Né? Lanche. E aí você vai, opa, tem boca livre. Aí o coitado do defunto está lá e você está lá comendo biscoito, comendo bolo, comendo pão de queijo, comendo tudo. E esquece do coitado que está lá. Pior, fala mal do morto. Aí você vê os grupinhos, mas também, sabia, né? Caloteiro, vagabundo, cachaceiro, fumava 5, fumava cigarro. Queria o quê também, né? Batia na mulher, batia nos meninos, trabalhava. E você vai descendo ali a lenha no coitado, que não raro nessa situação está lá, grudado ainda naquele corpo físico. Falta de caridade. Para que vai então? Não vai. Melhor não ir. Fica em casa. Vai trabalhar. Se vai com o coração aberto, vai para servir, vai para ajudar, liberar as nossas melhores energias, as nossas vibrações de amor, de carinho. E ali consolar aquela separação que muitas pessoas entendem como perda. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdeu o que não perde. A gente não perde pessoas não, meus queridos. Nós perdemos coisas, nós perdemos caneta, perdemos dinheiro, perdemos celular, perdemos coisas materiais. Das pessoas nós nos separamos, momentaneamente, temporariamente, porque vamos nos encontrar com elas. Então, mas fica aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de perda, porque é um sentimento de posse. E esse só traz ali transtornos, na verdade, para aquele espírito, meus queridos. A oração é fundamental, porque a gente vê no velório de tudo, menos prece. E eu vou muito em velórios, os pessoal nos convidam a fazer uma prece lá, né? Ou às vezes a gente vai visitar ali um amigo que separou-se ali, né, que teve a morte de um ente querido, enfim. E aí você vê que é zum, zum, zum. E aí aquilo me incomoda demais, gente do céu, e o coitado. Aí eu vou lá para perto do corpo e vou fazendo as minhas preces ali, tentando ali blindar aquele momento. Mas tem hora que nem isso não tem jeito. Aí sabe o que normalmente a gente faz? A gente chega perto da família e fala assim, podemos fazer uma prece? Aí a pessoa, claro que sim, né? Claro, pode fazer. Aí diz, meus amigos, vão chegar aqui, nós vamos fazer uma oração, todo mundo aqui, vamos aqui serenar os nossos pensamentos. Aí você tem que falar com uma voz mais autoritária, mais firme. E aí normalmente a prece que tem que ser feita qual que é? Pai Nosso e Ave Maria, porque todo mundo conhece. E todo mundo respeita. Aí você começa a fazer a oração do Pai Nosso, ainda o pessoal ainda está naquele burburinho, mas aí vai diminuindo. Aí todo mundo fica em silêncio. Aí fica todo mundo caladinho, uns oram junto, outros não falam nada, mas fica em silêncio. Aí você já emenda uma Ave Maria depois também ali, né, junto, para poder harmonizar mais. E por que isso? Para a espiritualidade amiga que ali se encontra presente, os técnicos espirituais, os médicos espirituais, poder seccionar ali, cortar os laços perispirituais que ligam o corpo físico ao espírito. Aí tira, eles aproveitam esse momento porque precisa dessa energia, dessa vibração. Quem nos conta muito isso é Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, um espírito maravilhoso, que tem inclusive uma obra que se chama Na Hora do Adeus. Livro esse que eu sugiro a leitura e o estudo permanente. Leiam, estude, depois leia de novo, estude de novo, sempre. Tenham esse livro como livro de cabeceira. Na Hora do Adeus. Fantástico esse livro. Que nos ensina como devemos nos comportar no velório. Que nos ensina o que acontece na hora do velório. O que acontece na hora do enterro? O que acontece depois do enterro? O que acontece com a família depois do enterro? O que devemos fazer com os bens? Eu tenho uma palestra que eu gostaria de sugerir para vocês e também para os nossos amigos internautas que nos assistem também. Se chama Velório na Hora do Adeus. Uma palestra muito bacana, onde a gente elucida de uma forma bem didática, explana todas essas questões.
como é que eu faço agora? O que eu faço com os bens do falecido? O que eu faço com as roupas dele? Com os sapatos, com as coisas todas, com os bens pessoais? Então a gente fala de tudo isso nessa palestra Velório na Hora da Deus. Depois entra lá no site do Jesus Nazaré, ou então, se tiver dificuldade, porque lá são milhares de palestras. Então digita também no YouTube, né, lá no Google, Sérgio Bebiano Palestras, aí vai aparecer várias palestras e tem essa lá, que eu gostaria muito de sugerir, que vai bem ao encontro da questão aqui, que nós estamos debatendo aqui no estudo de hoje. E como a Chico falou, a prece, meus queridos, a prece é um bálsamo para o espírito. É como se você pegasse um balde de água e jogasse numa fogueira. Se as pessoas soubessem a beleza que é, a importância que é, a bênção que é, quando você faz uma oração do fundo do seu coração para aquela pessoa, para aquele espírito, vocês não imaginariam como que isso é importante. Então depois assistam essa palestra, leiam esse livro, para que vocês possam também aí aprender cada vez mais sobre esse momento tão importante na nossa vida, que é o desencarne. Lembrando, todos nós vamos passar. Ou alguém duvida? Vai. Ninguém aqui vai ficar eternamente nesse corpinho aí não. Assustou? Vai morrer. Todo mundo aqui vai morrer, sabia? Eu assustei com isso outro dia, depois com isso, gente, eu vou morrer também. E a gente não se prepara para esse momento. Alguém está preparado para morrer amanhã? Hoje à noite? E se você soubesse? Recebi uma cartinha aqui, Deus mandou assim, amanhã você está no time de futebol aqui no plano espiritual. E aí? Você está escalado. Como é que faz? Qual que vai ser a sua atitude? Qual que vai ser a sua sensação? De desespero ou de tranquilidade? Está na hora, paciência, já fiz tudo que eu podia. Não fiz não, Nossa Senhora, ainda tem muita coisa. E aí? Vamos nos preparar, meus queridos. Não de forma técnica, se isso é mau agouro, não. É um momento que nós temos que nos preparar com os nossos entes queridos, com o nosso pai, com a nossa mãe. Temos que nos preparar para esse momento, conversar mais sobre isso. Eu falo isso lá na palestra. A gente não conversa sobre morte. Ninguém gosta de falar. Já viu, Sheila? Já viu o grupinho de pessoas falando? Fui no velório ontem, você precisa ver que beleza. Caixão, que beleza do caixão. 6 alças retrátil, último tipo, 2019. Né? Coroa de flor fantástica. 6 meses para poder murchar. Você precisa ver que beleza. Não tem. Você vai falar para a pessoa, sonhei com você ontem. O que você sonhou? Que você tinha morrido. Você está ficando doido, rapaz? Você bate na mesa, xinga a gente. Porque você não sonhou que eu tinha ganhado a loteria? Mas é uma coisa natural. E nós temos que estudar sobre isso. Porque dia mais, dia menos, vai chegar o nosso dia e também dos nossos entes queridos. Tá certo? É isso, Shirley. Então, tem uma pergunta, né? Boa noite. Meu irmão desencarnou há 11 anos. Sempre tentei ajudá-lo, mas ele sempre recusou. Sei que posso ajudá-lo com oração, mas como saber como ele está? Ele era alcoólatra. Olha, a oração, ela tem uma força que nós mesmos desconhecemos, tá? Principalmente quando ela é feita com o sentimento mais profundo que nós já conseguimos conquistar. Certamente que o seu irmão está recebendo o benefício da prece que você faz para ele. E nem sempre nos é dado a oportunidade de saber a condição espiritual daqueles que partiram. Muitas vezes, essa informação, ela nos chega no momento menos esperado. O fato é que quando nós oramos por alguém que já desencarnou, nós já estamos colocando uma equipe espiritual designada para acompanhar aquela criatura no mundo espiritual.
Porque é isso que os guias espirituais, os bons espíritos, a equipe da Seara de Jesus, fazem por todos aqueles que estão aqui no planeta Terra, mesmo estando fora do corpo físico. Evidentemente que a equipe espiritual, e nós vamos ter que aprender a fazer isso, porque nós não sabemos fazer isso, né? Com o tempo a gente vai aprendendo. A equipe espiritual respeita muito o livre-arbítrio da criatura. Então, muitas vezes eles vão oferecer o socorro, eles vão oferecer o amparo, eles vão oferecer a alternativa para aquele espírito desencarnado que muitas vezes está preso aos interesses da terra, não conseguiu se desvincular, está preocupado ainda com as contas a pagar, como é que vai ganhar aquele dinheiro, como é que o filho vai pagar, como é que o neto vai pagar, como é que, né, a esposa vai honrar aqueles compromissos, preocupado com isso que deixou para trás, com a coisa que não resolveu, com os bens materiais que ele não deixou designado para quem era, e a família muitas vezes está em conflito por causa de herança, né? Isso tudo envolve a criatura e amarra a criatura aos interesses da terra, e ela não consegue se libertar e optar por uma nova postura diante dessa vida que se abre, dos horizontes que se abrem. Então, a criatura fora do corpo, ela pode ir aonde o pensamento dela se ligar. E ao invés de pensar, nossa, então agora eu posso ir em mundos maravilhosos, conhecer outros planos maiores da vida, mundos onde as pessoas têm uma forma de viver, uma sociedade mais justa, mais humana, né? Muitas vezes a criatura usa da condição de liberdade que está sem a carapaça, que dá a ela a condição de ir muitas vezes aonde ela deseja, e se lança em busca de ambientes viciosos, em ambientes desequilibrantes. E a oração, ela ajuda a despertar essa consciência, oferece a ela alternativas, mas não a obriga. Então, quando a nossa querida irmã ou irmão nos coloca aqui, que será que eu estou ajudando o meu irmão, que já tinha um vício, né, do etilismo? Será que a prece ajuda? Certamente que ajuda. Possivelmente, graças à sua oração, à sua prece, ele pode estar em situação mais tranquila, mais assistido, às vezes no hospital da espiritualidade, para tentar domar, se libertar do vício. Porque, mas lá não tem bebida, mas o vício continua com a criatura. Porque o vício não está no corpo não, está aqui, ó, na consciência. E a criatura tem vontade de beber do mesmo jeito, igualzinho. Só que numa situação difícil para ele, porque ele não tem o corpo para pegar a bebida, mandar para dentro e sentir os efeitos do álcool. Ele precisa se utilizar de um encarnado para obter do encarnado as sensações que ele sente falta. Então, a criatura desencarnada, ela continua, muitas vezes, subjugada aos vícios. E ela precisa de ter forças para vencê-los. E a oração é um dos pilares que ajuda a fortalecer a criatura para vencer esses vícios que ela carregou com ela para o além-túmulo. E para completar,
Alguém perguntou se durante uma oração, espíritos do bem ficam presentes conosco. Claro que sim. Estarão presentes sempre onde houver uma ou duas pessoas reunidas, em nome do nosso Pai, do Criador, assim disse Jesus. Né? Onde tiver uma ou duas pessoas reunidas, eu estarei lá. Né? Então, o Cristo, através dos seus enviados, vai estar sempre presente naquela consciência que busca, através da prece, a presença de Deus. Tá vendo, meus queridos, como que é importante a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo em toda a sua extensão? Olha o poder que é a oração. Tem uma pergunta muito interessante que a pessoa fala assim, como que fica o espírito depois da morte no plano espiritual? Ele lembra da gente? Ele vai para onde? Acho que ele já respondeu um pouco sobre essa pergunta aqui, não é? Mas, na verdade, depende. Depende de quê? Depende de como que foi ele em vida aqui. Depende de todas as suas ações, depende do seu comportamento, das suas atitudes aqui. Se ele foi aqui uma pessoa boa, se ele foi uma pessoa, pelo menos, que se esforçou para seguir os princípios cristãos e ensinamentos de Jesus, independente da sua questão religiosa, ele vai estar em lugares bem agradáveis no plano espiritual. O inverso disso também é verdadeiro, meus queridos. Se ele foi aqui uma pessoa ruim, se ele maltratou pessoas, se ele feriu pessoas, se ele fez mal a si mesmo pelos vícios, por exemplo, ele vai estar em lugares bem complicados. Ou então estará aí vagando entre os encarnados que se afinizam com ele pelos mesmos gostos dos vícios, por exemplo. Mas o importante nós entendermos que todos nós seremos auxiliados. Ninguém é desamparado, porque Deus, nosso Pai, jamais desampara seus filhos. Jesus jamais nos abandona, mas tudo no seu devido tempo. Por isso, meus queridos, que nós temos que nos preparar. A gente falava aqui anteriormente, né? Nós temos que nos preparar para a morte. Não viver, por exemplo, em função única e exclusivamente das questões materiais. Tem gente que coloca o dinheiro e as coisas materiais acima de qualquer coisa, inclusive da família. Não, é eu e o dinheiro, é eu e o poder, é eu e as coisas. E aí? E depois? Como é que faz? E aí fica esse apego, né? Esse apego às coisas, apego ao dinheiro, apego a tudo. E aí, como a Shirley colocou, vai passar em situação muito complicada. Eu digo isso para vocês, meus queridos, não apenas pelos estudos que nós aprendemos através das obras básicas e as obras subsidiárias espíritas, mas pela experiência prática também. Eu trabalho ativamente nesta casa, na área mediúnica, e em tantas outras, como voluntário também, onde trabalhava anteriormente. Mas aqui, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, eu dirijo uma reunião de desobsessão, toda sexta-feira. E conversamos com várias entidades também durante a semana aqui, que se apresentam, que são trazidas aqui pela espiritualidade amiga, que acompanham muitas vezes os frequentadores da casa, ou seus familiares. E aí, meus queridos, eles ficam aqui, às vezes, chorando, reclamando, muitos apegados ainda às coisas materiais. E aí chega, não, aquela casa é minha, eu comprei aquela casa é minha. Alguns não sabem nem que desencarnaram, de tal história de perturbação que eles se encontram, e outros já sabem que morreram. Mas mesmo esses que já sabem que já desencarnaram, ainda querem continuar sendo dono daquele lugar. Não, você não está compreendendo, não, eu não roubei aquela casa, não, eu comprei, eu trabalhei, e suei ali, foi com o suor do meu rosto, e eu comprei aquela casa, ela é minha. E agora que o povo está lá em cima dela lá, não vou deixar não, mãe. Meu amigo, você não precisa disso mais não. Não, preciso sim, ué. Ela é minha, você não está compreendendo não. E aquele bando de urubu está em cima lá do meu negócio para poder pegar meu dinheiro, eu escondi, eles não sabem não. Mas está escondido, vou te contar aqui, está no assoalho. E está tudo, ele sabia que eu tinha dinheiro, ele está procurando. Mas eu tenho que voltar para lá, se vocês me trouxerem para cá, eu tenho que voltar para vigiar meu dinheiro. Porque senão eles vão achar meu dinheiro. Olha para você ver. Que tristeza que é. Ou então, às vezes, apegado às questões dos vícios, como a Shirley colocou muito bem aqui. O espírito, meus queridos, quando ele desencarna, não muda nada.
Isso é importante nós contextualizarmos aqui. O dia que eu, Sérgio, morrer, nós já falamos isso aqui anteriormente, eu serei o mesmo Sérgio. Não vai mudar absolutamente nada. Com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. Por isso que nós falamos desencarnar, ou seja, o meu espírito sai desse corpo. Esse corpo vai para debaixo da terra, vai ser enterrado, e eu serei o mesmo Sérgio. Vou lembrar da minha família, vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. E eu serei, então, atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu fui aqui uma pessoa então, que gostava de beber, que gostava de fumar, que gostava de usar drogas, como eu não tenho mais um corpo físico, eu não consigo pegar um copo para beber. Então, como a Shirley colocou, muito bem, eu vou me aproximar de quem usa, de quem gosta, por afinidade. E vou induzir aquela pessoa a beber o que ela já gosta de fazer. Só que aí vai potencializar essa vontade. Olha só. E aí a pessoa começa então ali a beber. Por isso que às vezes a gente está no barzinho e a pessoa está assim, põe um aí para mim. Põe mais uma. O cara não para, porque é uma atrás da outra. Acende um cigarro, acende com guimba, acende outro, um atrás do outro. É aquela ânsia. Mas todos eles serão auxiliados, meus queridos. E é através da oração, que é de fundamental importância com relação a isso, na Chile. É tempo? Como eu vou encontrar com os meus entes queridos após a morte, se cada pessoa vai para um lugar conforme o merecimento? Ótima pergunta, né? E é por isso que Jesus contou para nós a parábola de Lázaro e o rico. Vocês se lembram da parábola do Lázaro e do rico? E tem algumas coisas muito interessantes nessa parábola, porque quando o rico pede para ele passar para o lado que Lázaro estava, né? E aí é dito para ele, não, o Lázaro está num mundo que é diferente do seu, não tem jeito de você vir para cá, né? E aí o rico diz, então, pede a Lázaro que vá lá e avise os meus irmãos para agirem diferente de mim, porque eu estou aqui no sofrimento, né? E aí esse Senhor diz, eles já têm os profetas e as leis, eles já têm esclarecimento, que eles sigam, né? Isso aqui é muito interessante, porque enquanto a gente está aqui na Terra, nós, com a bênção da reencarnação, nós que temos diversas condições espirituais, temos a oportunidade de ficarmos juntos. Desde aquela criatura mais desequilibrada e ainda muito apegada à materialidade, que vibra num plano muito inferior, muito próxima dos instintos, até os espíritos iluminados, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico, só tem condição de ficar junto e conviver se tiver encarnado. Quando desencarna, nós somos separados de fato. E nós não vamos conseguir ver os nossos familiares que estão em mundos superiores? Vamos. Entretanto, não vamos conviver no dia a dia. Nós vamos ter contato, vamos ser visitados por eles. Ou, se for o contrário, nós vamos visitar aqueles que estão em condição piores do que a nossa, né? Mas conviver é só a bênção da reencarnação que nos permite. No mundo espiritual, nós somos separados por barreiras vibratórias. Lá nós somos separados pelo que nós alimentamos no nosso coração e na nossa mente. É isso que nos separa uns dos outros e é isso que nos une uns aos outros. Muito bem. Olha só, uma pergunta interessante. Boa noite. Quando eu faço uma prece verdadeira, mesmo que o espírito tenha desencarnado pelo suicídio, ele recebe a ajuda dos espíritos de luz? Obrigada. Olha, minha irmã, eu vou dizer para você com toda certeza desse mundo. Sim,
Claro que sim. A prece verdadeira, a prece sentida, como eu coloquei aqui anteriormente, ela é um bálsamo. É um bálsamo para o espírito. É aquele bafejo de luz, aquele ventinho, quando você está com aquele calor, vem aquele vento suave, gostoso. É isso que o espírito sente. Eu vou dizer para vocês, meus queridos, que a oração realmente, se a pessoa soubesse o poder que é uma prece. Divaldo Franco nos conta um caso interessante, que ele havia lido no jornal que uma pessoa havia se suicidado. Não era do seu convívio, ele não conhecia aquela pessoa. Mas ele então anotou o nome daquela pessoa. E todos os dias ele chegava na janela e pegava o papelzinho com o nome daquela pessoa e fazia uma prece por ela. Passado muito tempo, numa das suas reuniões, manifesta-se um espírito e queria agradecer ao Divaldo pelas orações que ele havia feito em favor dele. Que ele era aquela pessoa que havia suicidado e ele não havia recebido oração de ninguém, a não ser do Divaldo. E graças à oração do Divaldo é que ele estava bem e pôde então ser auxiliado ali melhor. Olha só o poder da prece, meus queridos. Na verdade, o suicídio é o pior crime que a pessoa pode cometer contra as leis divinas. Pior do que eu matar uma pessoa é eu me matar. Olha só que coisa horrível. O sofrimento é muito grande, meus queridos. Por isso nós devemos orar sempre pelos nossos irmãos que no momento de desânimo, no momento de desespero, tiram a própria vida do corpo físico. Mas a morte não existe. A vida continua no plano espiritual. Tem uma passagem em 2 livros que eu gostaria de recomendar a leitura para vocês. Um é Martírio de um Suicida e outro chama País da Luz. E lá nesse livro tem uma passagem de Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta português. Ele se suicidou em Portugal com 2 tiros no peito. E depois de longo tempo, quando ele teve condições de manifestar numa reunião mediúnica, ele deu uma mensagem assim. Ele falou assim: os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só. O sofrimento é muito grande, meus queridos. Imagina a pior coisa desta vida, a pior coisa desse mundo. Isso é uma doce consolação, se você comparar ao mais suave sofrimento de um suicida. Então eu nem sei o que é sofrimento de um suicida, é muito grande. Mas ninguém é desamparado. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, ela coordena no plano espiritual todo o trabalho de resgate dos suicidas no planeta Terra. Uma falange enorme de servos de Maria que estão ali atentos a esses irmãozinhos. Nesta casa, toda sexta-feira, nós dedicamos os instantes finais da nossa reunião mediúnica para tratar desses nossos irmãos suicidas. Através da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que coordena esse trabalho nesta casa. Ela que escreveu o livro Memórias de um Suicida. Então, meus queridos, tem uma palestra para finalizar, uma palestra minha, que se chama, da minha autoria, que se chama Suicídio e Suas Consequências. Leiam também, o livro, mas estudem essa palestra Suicídio e Suas Consequências, que vocês vão ver o que acontece com o suicídio e o que a gente pode fazer para auxiliá-lo. Faltando esses instantes finais, eu gostei de uma pergunta aqui que a pessoa fala assim: podemos pedir ajuda aos parentes desencarnados? Olha, a Sheila até já falou sobre isso também. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Por quê? Porque nós não sabemos como que eles se encontram. Você vai pedir ajuda para uma pessoa que às vezes não está bem? Ah, mas meu pai, minha mãe desencarnou, aí você está passando por uma série de situações. Ah, minha mãe, me ajuda, pelo amor de Deus, vó, vem cá me socorrer. Mas você não sabe como é que ela se encontra. E se ela ainda estiver também precisando de ajuda? Nós não sabemos. E se você chamar a pessoa, o espírito vai vir. Porque é uma ligação muito forte. E aí o espírito vem. Mas só que em vez de te ajudar, ele vai te atrapalhar. Não porque ele quer, porque ele não dá conta de ajudar. Ele está num processo de perturbação muito grande às vezes. E aí passa para você todo aquele sentimento. Então, não chame nenhum parente seu desencarnado para te ajudar. Peça ajuda sim, mas para quem? Peça para Deus, peça para Jesus, peça para o seu espírito protetor, que é o nosso anjo da guarda. O seu parente, o seu amigo espiritual, você não precisa pedir ajuda para ele não. Porque se ele tiver condições de te ajudar, ele vai vir te ajudar. Sem você pedir, porque a ligação é muito forte. Os laços de afetividade, eles continuam.
Mãe continua sendo mãe, pai continua sendo pai, vó continua sendo vó, irmão a mesma coisa, não muda nada não. E se a sua mãe no plano espiritual estiver bem, pode ter certeza que ela está orando por você, e quando você te necessitar, ela vai pedir permissão para vir lá no lar e te ajudar. Quer uma analogia? Vamos supor que aqui agora você tem seu filho que sai correndo ali, de repente ele tropeça e cai. Você, mãe, você, pai, vai ficar esperando ele pedir ajuda? Não, não pediu, vai ficar ali chorando. Enquanto pedir, eu vou. Não vai, não. Você corre lá para acudir, não é? Ai, meu filho, o que aconteceu? Você correu, você machucou? Né? Vão dar beijinho para sarar, vão passar remedinho. Assim é no plano espiritual. Se você está passando por situação difícil, o seu parente, ele vem espontaneamente, se ele tiver condições, tiver permissão. Agora, pode pedir sim, mas não para eles. Peça para o seu Espírito Protetor, peça para Jesus, faça a sua prece, ore e peça ajuda, porque ela com certeza virá, tá certo? E o seu amigo, o seu parente lá, ore por ele. Se ele estiver bem, vai ficar melhor ainda. E se ele estiver precisando de oração, vai recebê-la, tá certo? Infelizmente, o nosso tempo já se extinguiu, né? O tema é muito interessante. Eu sugiro aí a leitura então dessas obras e também aí assistir a essas palestras, Velório na Hora do Adeus, Suicídio e Suas Consequências e tantas outras que tem no site. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, desejar aí um excelente retorno aos seus lares, também aos nossos amigos internautas, e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Muita paz a todos, meus queridos.